Quando uma pessoa morre, o que acontece com a alma? Ela sai do corpo e vai para o paraíso, ou a nossa vida, ou a nossa alma continua dormindo com o corpo, como se estivesse dormindo ali até a vinda de Cristo. Esse é um caso polêmico que gera muitas pessoas com ponto de vista diferente. Então, a Bíblia fala muito sobre esse assunto, só que algumas passagens que falam sobre esse assunto você não pode considerar como algo. Ou seja, as pessoas usam muitos versículos quando falam sobre esse assunto, mas na maioria deles as pessoas sempre usam versículo que fica ponta solta. Tipo, não está bem explicado, não parece estar bem no contexto. E como nós aqui, o nosso trabalho aqui é olhar os dois lados da moeda, então vamos dar uma observada. Eu vou trazer só aquilo que para mim é principal, ao meu ver, de acordo com o que eu leio na Bíblia. E você mesmo vai tirar as suas conclusões. Tá bem? Vamos ver de maneira honesta. Porque as pessoas, elas quando vão falar sobre esse assunto, algumas delas, elas mostram muitos versículos, mas nenhum dá para você se firmar se é isso mesmo. Então, o nosso primeiro versículo, nós vamos falar, primeiro texto, é sobre no dia da morte de Cristo, na crucificação. Esse é um dos textos que as pessoas mais firmam para garantir que quando uma pessoa morre, na mesma hora o espírito, ou seja, a alma quer dizer, sobe para o paraíso com Cristo. Então, o versículo diz assim: quando Jesus estava crucificado, do lado dele tinha dois ladrões, um de cada lado também crucificado. E ali tiveram uma conversa. E um deles, mais humilde, falou para Jesus: Senhor, quando o Senhor estiver no paraíso, lembre de mim. Porque aqueles homens, eles estavam crucificados porque cometeram crime. Tanto é que enquanto eles discutiam ali, um falou assim: nós estamos aqui crucificados para a morte porque nós realmente fizemos coisa errada. Mas esse homem, falando de Jesus, nada fez de errado. Aí foi onde ele falou: Senhor, quando o Senhor estiver no seu paraíso, na sua glória, no seu reino, lembre de mim. E Jesus falou assim: eu te falo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Quando nós lemos na Bíblia, essa passagem ela pode ser vista de duas maneiras. Quando nós lemos na Bíblia, ela tem uma vírgula, que é a que faz a diferença. Hoje mesmo está comigo, vírgula, no paraíso. Dando a compreender que naquele mesmo dia, aquela pessoa estaria no paraíso com Cristo. Só que nós temos aqui, já nesse versículo, algumas probleminhas. Para nós ver se é isso mesmo. Primeiro que essa vírgula pode estar colocada no lugar errado. Se a vírgula tivesse colocada assim, olha, eu te afirmo hoje mesmo. Entendeu? Hoje mesmo eu te afirmo que estará comigo no paraíso. Ou seja, ele não está dizendo que ia estar no paraíso hoje mesmo. Ele estaria dizendo que ele estava afirmando hoje. Hoje mesmo eu te garanto que você estará no paraíso. Não quer dizer que hoje você vai estar no paraíso. Hoje você tem a garantia que vai estar no paraíso comigo. Então, esse é um dos probleminhas onde algumas pessoas questionam. Essa vírgula pode estar no lugar errado. Já que a Bíblia foi traduzida para outras línguas e a pessoa que fez a tradução pode ter colocado a vírgula no lugar errado. Mas, beleza. Vamos supor que esteja certo. Mas nós temos um outro probleminha. Quando Jesus morreu, pelo que conta, ele não foi para o paraíso. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Então fica um pouco estranho você dizer Jesus foi para o paraíso. Porque a Bíblia diz ali que ele morreu e em 3 dias ressuscitou. Mas Pedro faz uma... Tudo bem que podemos ver isso de outra maneira, mas Pedro fala que Jesus desceu ao mundo dos mortos, que quer dizer a morte, mas ele diz que Jesus foi pregar a espíritos em outros tempos. Ele até explica no tempo de Noé. Claro que isso também eu compreendo um pouco de outra maneira. Não sei se ele foi lá literalmente. Mas de qualquer maneira, eu acho um pouco estranho essa ideia. Jesus morreu, ressuscitou. Jesus foi para o paraíso quando morreu? Aparentemente não. Porque assim, olha, se você morre, se a pessoa morre, quer dizer, e vai para o paraíso, então por que ela vai voltar na Terra de novo? Tornar a encarnar para ficar morto?
ou para ressuscitar, se já está vivo lá. A minha pergunta é o seguinte, nós vamos ver um outro texto também. A minha pergunta é o seguinte, se quando a pessoa morre, ela vai para o paraíso, presta atenção, isso ficaria bizarro, ao meu ver. A palavra de Deus diz que o corpo, a alma, aliás, a carne e o sangue não é do reino de Deus. Ou seja, quando Jesus vier buscar o seu povo, eles vão ser ressuscitados, mas não no corpo carnal, vai ser no corpo glorificado. Aí nós temos a passagem de Jesus ressuscitando. Jesus estava em corpo, e pelo que parece, pelo que diz, era corpo de carne. Só que Jesus, o corpo de Jesus, nunca se foi corrompido, ele nunca pecou. Diferente de nós. Nós não vamos ressuscitar nesse corpo, apesar de algumas passagens parecer que sim. Pelo que a Bíblia diz, nós vamos ressuscitar num corpo glorificado. É os vivos que estão vivos quando vier Jesus é que vão ser transformados. Está entendendo? Então, se você vai ser transformado, é outra coisa. A carne vai ser transformada em corpo de glória. Ela não vai ser mais carne. Porque a carne vai para a terra, para o pó, da onde veio. Desde quando Deus fez o homem, ele deixou claro. A carne fica no pó. Mas antes de nós continuar, eu quero voltar quando Deus fez o homem. Quando Deus fez o homem, ele fez de barro e soprou no nariz o seu fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Então ali diz, o homem soprou e o homem se tornou alma vivente. E aí? O homem é uma alma ou ele tem uma alma? Porque na maioria dos evangélicos, alguns dizem que o homem tem alma, espírito e corpo. Outros têm que ser alma e espírito. Aliás, corpo e espírito. E outros dizem que só tem corpo e alma, enfim. Mas não vamos se apegar a isso agora. Voltando ao nosso assunto. Presta atenção. Se a carne e o sangue não é do reino de Deus, olha, raciocina. Quando uma pessoa morre, ela sobe. Como você quiser entender. A alma sobe e vai para o paraíso com Cristo. A pergunta que fica é, quando Jesus vier buscar o seu povo, diz que ele vai ressuscitar os mortos. E eu acredito que sim. Vai ressuscitar os mortos. O apóstolo Paulo descreve assim, olha, quando Jesus vier, primeiro vai ressuscitar os mortos que subirão em corpo de glória para Cristo. E na sequência, nós que temos vivo, vamos ser transformados e também subiremos com Cristo. A pergunta é, se você já está lá, vamos supor que você morreu antes e já está lá com Cristo, quem é que vai ser ressuscitado? Você vai vir de lá para encarnar aqui, para poder ser transformado, ressuscitado. Isso não fica um pouco bizarro, ao meu ver? O que você me diz? Uma outra passagem que eu quero citar é sobre o profeta, como é o nome dele? É o profeta Eliseu. O profeta Eliseu morreu. Ele era um dos profetas que mais usaram por Deus para fazer milagres, fazer prodígios na terra. Ressuscitar mortos, fez muitos milagres muito bons, muitos grandes milagres ali. Deus fez usando ele. Então ele tinha uma unção de Deus, ele era ungido. Então uma vez ele morreu. Então o tempo passou e alguém veio enterrar um morto. Está ali a história, mas não vamos nos apegar à história, vamos só ver o que aconteceu. Aquela pessoa pegou aquele morto, e lançou-se na cova de Eliseu, onde tinha só ossos. E aquela pessoa, quando bateu nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Raciocina, analisa. Se ali estava só a carne, só os restos de Eliseu, e Eliseu realmente não estivesse ali, estivesse no paraíso, então a unção de Deus também não estaria ali. Porque Deus colocou unção no profeta. Se o profeta já não está mais ali, a unção também não estaria. Porque
porque a carne e o sangue não é do reino de Deus, então não tem mais vida. Por que Deus ia manter ali um poder até de ressurreição, como foi o caso? O homem morto foi lá, jogado lá. Quando ele bateu nos ossos de Eliseu, que provavelmente machucou, furou ou não, não interessa, mas bateu nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Como antes, quando ele era vivo, ele ressuscitava pessoas de várias. Ele ressuscitava pessoas e fazia grandes milagres. Então, isso foi um milagre extraordinário. A ressurreição de uma pessoa só se dá por Deus. Ninguém pode ressuscitar pessoas, nem o diabo, nem nada. Só Deus pode ressuscitar pessoas, porque só Deus é o dono da vida. Então, a minha pergunta fica, se ali tivesse só os ossos de Eliseu realmente, e não tivesse mais ele ali, a sua alma, então ali também não estaria a unção de Deus. E, no entanto, aquela pessoa não ia ser ressuscitada. Então, eu tenho para mim que se aquela pessoa foi ressuscitada é porque o Eliseu estava ali. E ainda mantinha, junto com o Eliseu, a sua unção. Porque a unção era para estar na vida de Eliseu, nele. E não apenas na carne. Porque os prodígios que aconteceria é por causa de Eliseu. Se Eliseu subiu para o céu, por que Deus ia... Não faz sentido Deus manter o seu poder lá em restos mortais, terra, sei lá, coisas que já faz parte da terra e não mais da pessoa. Então, esse é um outro assunto, aliás, um outro texto que me deixa difícil de dizer que a pessoa morre já sobe na hora. Então, esses dois textos, eles ficam meio um contra o outro. Não necessariamente, porque dependendo de como você quer entender. Mas o problema é que você não pode querer compreender o texto bíblico à sua maneira. Você tem que ser honesto. Então, ao meu ver, tem um probleminha aí. Então nós temos muitos textos bíblicos que falam que, como o apóstolo Paulo diz assim, partir para Cristo é melhor do que estar na terra. Então, esses textos bíblicos são usados para defender a ideia de que a pessoa morreu, já partiu com Cristo. Mas isso não significa partiu, não significa que foi. Pode-se dizer simplesmente morreu. Morreu, partiu dessa vida. Agora é para outra vida. Mas não quer dizer que tenha ido na hora. Isso não significa necessariamente que já morreu e já subiu. Porque, como eu falei antes, a pessoa está lá no paraíso de boa, tem que voltar para a terra, para morrer, para ser ressuscitado de novo. Porque se vai ser ressuscitado, vai ter que morrer. Isso é bastante bizarro, ao meu ver. Se você que está aí do outro lado pensa de outra maneira, ou eu acredito que a maioria das pessoas pensa de outra maneira, deixa nos comentários. Fala comigo, pode responder através de um vídeo, mas me traga alguma coisa sólida. Alguma coisa que a Bíblia deixa claro, alguma coisa que esclareça mesmo. Porque passagens como essa que Paulo diz, partir é melhor do que... Essas passagens, elas têm ponta solta, isso não dá certeza. Ora, o que Deus falou para Adão quando lhe proibiu de comer da fruta do bem e do mal? Ele disse assim, olha, não coma dessa fruta, que no dia que comer, você morre. E Adão morreu no dia? Não, Adão não morreu no dia, morreu depois. Naquele dia, ele garantiu a morte. Mas não quer dizer que morresse no fim da hora. Lá, quando Jesus falou que estaria comigo no paraíso, isso não significa que tem que ser na hora. Porque tem muitas coisas que Deus fala ali, ele te fala algo que vai te dar daqui a um tempo, que você vai receber daqui a um tempo, mas ele vai te dar na hora. Deus quando fala, porque quando Deus fala que vai dar algo, é tão garantido que ele já disse que deu, só que você só vai receber depois. Isso tem muitas passagens mostrando coisas assim. Então eu não posso pegar tudo como literal, assim, dizer, não, Deus falou hoje que eu vou receber isso, e eu achar que já vou receber na hora. Pode ser que eu receba depois. Como aconteceu em muitas passagens bíblicas que aí fala. Então, por isso que eu digo que essas passagens bíblicas que as pessoas usam tem ponta solta. Então não dá para ter certeza que aquela passagem está certa. Então, porque se aquela passagem bíblica que a pessoa usou estiver certa, como essa do ladrão na cruz, se ela estiver certa, eu vou ter problema para poder explicar as outras. Então, eu tenho que ver aquilo que é mais sólido, aquilo que é sólido, para me poder ter como base. Então, aí é que eu vou ver as outras passagens
para ver se ela está sólida, está de maneira sólida, mostrando aquilo que a pessoa defende. Vamos supor, como eu falo, tem muitas passagens bíblicas, aqui eu nem gravei, mas tem muitas passagens bíblicas que falam assim, como essa coisa que eu citei de Paulo, que Paulo mesmo tem algumas passagens bíblicas que ele fala sobre isso, sobre ao partir, ao ir com Deus, quando ele foi morto, por exemplo, ele já sabia, então ele disse que ia partir, mas esse partir tem essa ponta solta, como outras passagens. Não quer dizer que ele morresse e já fosse mesmo para o céu a alma. Pode ser que o partir ali, o partir dessa vida seria partir mesmo dessa vida, sair dessa vida para ir para uma outra vida. Só que o tempo que você fica dormindo é como se fosse, é como se não contasse. Porque quando você morre, você nem sabe que está morto. Ali a pessoa morre e está dormindo. Quando ela ressuscita, é como se tivesse acabado de morrer. Acabei de morrer e já acabei de ressuscitar. Tipo, fez só uma transição da vida para outra. Mas na verdade a pessoa vai ter passado muito tempo dormindo. O que muitas pessoas não aceitam essa ideia. E eu também não quero discutir sobre o assunto. Mas se a pessoa tiver algo sólido para me falar, eu quero ouvir. Tanto é, se você tiver, se você entender dessa maneira, deixe nos comentários algo sólido, tá bom? E eu vou lá responder. E se você tiver algum vídeo também, pode colocar lá nos comentários, ou explicar e me mostrar versículos que realmente não são sólidos, que consiga. E me explicar também essa ideia de você ir morar no céu, mas me explique com algo que seja sólido, não me diz com algo solúvel, não, que não vai adiantar. Não vai me convencer se trouxer algo que é algo que tem ponta solta. Então me diga como é que a pessoa está lá no paraíso e vai vir morrer para depois ser ressuscitado na vinda de Cristo. É por isso é uma das coisas que é complicado entender, tá bom? Explicar. Então me explique isso, porque eu acredito ainda, baseado nesses versículos, que quando a pessoa morre, ela fica sim na terra esperando a vinda de Cristo. É aí que ela será ressuscitada. Não mais com o corpo de carne, mas com o corpo glorificado. Porque é assim que a Bíblia diz. Pelo menos é assim que eu vejo, que eu entendo. Por mais que tenha outras passagens, mas aquelas passagens têm ponta solta. Não dá para ter elas como base, senão eu vou ter uma contradição. Tá bom? Então, compartilhe esse vídeo e se inscreva para os próximos vídeos. Tá bom? Porque aqui a nossa ideia é trazer o preto no branco. Trazer sempre passagens, olhar, mostrar os dois lados da moeda, para nós poder tentar não, ser o mais honesto possível nas passagens bíblicas, nas escrituras, tá bom? Então a gente se vê no próximo.